adulto. E o avanço científico e tecnológico que isso vai possibilitar, porque os espíritos estarão em constante contato com a dimensão física. Não existirá uma barreira entre o que acontece no plano astral e o que acontece no plano físico. Entende? Então, dessa maneira, sem essa barreira, transferência de conhecimento e tecnologia pode estar acontecendo. Né? Porque o conhecimento que se tem no plano espiritual, de ciência, de física, de matemática, de tecnologias, então as inteligências extraterrestres estão operando nessas dimensões. Porque a própria alma humana, ela é um ser extraterrestre, vindo de fora para viver uma experiência na superfície deste planeta. Então, na verdade, quando nós nos lembrarmos de nossas vidas anteriores, do tempo que vivemos entre uma encarnação e outra nas cidades astrais, e lembrarmos, antes da primeira encarnação na Terra, de onde nós viemos, nós vamos perceber que nós somos seres de natureza extraterrestre. Nós estamos passando por uma experiência na superfície, nesse orbe planetário Terra. E é claro, nós temos todo aquele comando planetário Terra, todas essas inteligências são seres que coordenaram o projeto e nunca encarnaram nesse mundo. Desde o começo do projeto Atlante, essas inteligências são extraterrestres. Então, quem comanda, quem implantou a própria vida e a própria experiência humana e é senhor desta unidade biológica que nós estamos usando, são esses comandos planetários que têm natureza extraterrestre. Né? E esses comandos planetários têm sons, têm nomes, que nós vamos falar daqui a pouco o nome dado a esses comandos planetários. Então a Era da Luz, ela é uma era muito curta, ela não tem sentido se prolongar por milênios na superfície de um planeta. Eu vou explicar por quê. Prestem atenção. Quando um espírito começa a acordar para a sua natureza espiritual aqui na superfície física, ele percebe que ele pode sair do corpo em projeção astral. Imagine alguém que controle a projeção astral a hora que quer. Não tem a hora que eu vou dormir. A hora que ele quer, ele senta com as pernas num estado de transe, ele abandona a matéria. E vai passear, vai para outros países, vai visitar cidades astrais, volta, ok? Com este grau de liberdade dado a ele. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai começar a pensar o seguinte, qual a necessidade de eu continuar habitando corpos materiais? Isso aqui vira uma traste, isso aqui vira uma tralha que eu tenho que ficar carregando. Quando eu tomo consciência da minha natureza espiritual, você está a um passo da ascensão. Você está a um passo de libertar-se da matéria e viver somente naquelas dimensões espirituais mais elevadas, da cidade astral, do nosso lar para cima. Entendeu? Por isso, quando o André Luiz chega no plano astral procurando a sua mãe não estava lá. Demorou um tempo até a sua mãe vir ao encontro dele. Por que isso? Porque a sua mãe estava numa outra dimensão mais elevada, num outro grau de consciência, até próximo de espíritos ascensionados. O que é um espírito ascensionado? O ascensionamento pode se dar na Era da Luz ou não. Você pode ter espíritos que começaram a reencarnar na época da Atlântida, por exemplo, há 3.000 anos antes da transição. Viveu umas 20, 30 reencarnações sucessivas e ele passou a ascensionar. O conselho kármico que decide, cada alma quando vai reencarnar, tem lá um grupo de seres na cidade astral que reúne-se com ele e prepara aonde, como e quais as condições que esse espírito vai reencarnar. Por isso que no caso do Chico Xavier, ele tinha um contrato, vamos assim dizer, ou um acordo com Emmanuel, o espírito Emmanuel, que eles eram muito amigos de longa jornada cósmica, de quando Chico Xavier estivesse encarnado, Emmanuel seria o seu guia de luz, seu orientador.
seu anjo protetor, vamos usar esse nome. E quando, ao contrário, Emmanuel estivesse reencarnado, vivendo uma experiência na matéria, Chico não reencarnava e ficava do outro lado como seu mentor, como seu orientador direto da sua experiência reencarnatória. Então, todos nós, quando vamos descer para uma experiência planetária, nós temos um conselho que planeja, que não é uma pessoa, são várias pessoas que estão num grau de consciência muito elevado no plano astral, que toma essas decisões. Então é muito importante, porque a nossa pergunta também vai ser: quem toma as decisões para os destinos de nossa civilização? Então nós temos um grupo de seres que toma as decisões de nossos karmas individuais, ou seja, que toma a decisão que cidade, que família, que país eu vou reencarnar, em que quais condições, se eu vou encarnar pobre, rico, doente, feio, bonito, que tipo de corpo eu vou ter, quais as condições que esse corpo vai se apresentar neste mundo. Então, dessa maneira, o espírito vivencia uma jornada planejada, dentro de certos projetos. Então tudo é projetado, até as próximas reencarnações. Então é óbvio que tem espíritos que passou por muitas reencarnações e o conselho kármico prepara a última reencarnação desse espírito, dando as condições de abertura de consciência, dando aberturas de uma certa mediunidade para ele, para que ele possa fechar como última reencarnação na superfície do planeta. E isso pode acontecer, né, a qualquer momento do projeto Terra, se a alma tem uma jornada mais longa, mais antiga. Não é necessário um juízo final, não é necessário esperar uma transição planetária para espíritos ascensionarem, porque ele não precisará retornar mais na matéria neste projeto Terra assim estabelecido. Ok? Então, dessa maneira, nós entendemos que o período da luz, da era da luz, ele é muito curto, embora as modificações estruturais na sociedade são totalmente intensas. Você não reconhece a era da luz e a era das trevas. São duas coisas completamente diferentes em termos de arquitetura, em termos de cidade, em termos de construções e em termos de andamento de organização social. Porque a nossa sociedade é uma sociedade das trevas. É o lucro, é o poder político, é o poder financeiro. Na era da luz tudo isso é banido, porque as almas encarnadas seguem uma consciência maior, seguem um ideal maior, elas estão em contato com todas essas forças superiores, portanto, a partir deste momento, a trajetória que se constrói na superfície de um mundo é completamente diferente, porque é uma total mudança de paradigma, ok? Por isso a Era da Luz, na época da Atlântida, ela dura mais ou menos uns 2000 anos, e depois, num conclave estelar, o comando do Projeto Terra resolve encerrar. E todas as almas que estão vivendo em corpos físicos, porém esses corpos físicos agora não são mais prisões kármicas. O espírito se liberta, sai dele a hora que quer, né? Entendeu? Então, a partir de um determinado momento, há um conclave, todos os espíritos abandonam a matéria, conscientemente, não há mais morte, sabia? Na Era da Luz não existe morte, na Era da Luz existe abandono consciente da matéria. Olha que interessante. Não é? A humanidade vence a própria morte. Isso é algo inédito. É difícil você achar alguém em nossa civilização, em nossa sociedade, mesmo um grande mestre espírita, que vence a morte, que abandona o corpo a hora que quer. Nós temos algumas histórias de alguns mestres, como Paramahansa Yogananda, como muitos outros mestres na Índia, que transcenderam a própria morte no sentido de abandonar conscientemente o seu corpo na hora que ele deseja. Não é um suicídio, não é dar um tiro na cabeça, não é nada disso. É um contato intenso com o plano espiritual, com o conselho kármico, é um momento de supraconsciência, onde ele, juntamente com o conselho, resolve terminar esse projeto de superfície para ele
Então ele vai lá no conselho, vem uma equipe técnica, puxa o cordão de prata, desconecta o plug. Vocês estão me entendendo? Desconecta o plug é como um pino que a gente desconecta aqui dos nossos aparelhos eletrônicos. E este corpo deixa de funcionar e o espírito está liberto deste corpo para continuar sua jornada fora da matéria. Isto é um total controle sobre a morte. E na Era da Luz isso é possível para todos. Ok? Não há uma morte real. E outra, na Era da Luz nós vencemos todas as barreiras das doenças. Nós achamos a causa das doenças, a causa dos cânceres, todas as causas, elas são eliminadas. E o indivíduo poderia viver num corpo físico mais de 1000 anos. Mas ele não quer. Qual espírito liberto em sã consciência quer carregar o corpo por mais de 500 anos? É bobagem. Ele percebe que este corpo passa a ser algo que o atrapalha em seu processo de libertação cósmica. Então ele usa por pouco tempo, vivencia o máximo das experiências que a superfície poderia lhe fornecer, e ele chega no momento exato que ele chega à conclusão, o conselho chega à conclusão, uma conclusão conjunta entre o teu espírito e o conselho kármico que planejou a sua jornada na Terra, e ele então se liberta desta condição física e passa a viver e ascensionar nos planos espirituais. E a Era da Luz em Atlântida chega ao final num conclave. Mas olha que interessante, as construções, a tecnologia, o contato com os seres extraterrestres. Na Era da Luz os extraterrestres andam no nosso meio como qualquer estrangeiro anda em nosso meio. Porque na Era da Luz, as barreiras das trevas são eliminadas. Os extraterrestres dividem tecnologia conosco. Né? Então nós podemos usar naves, aparelhagem, tecnologias fantásticas aplicadas em todos os campos da ciência. Ok? É bem isso, né, que talvez o Chico Xavier queria nos dizer sobre a data limite. Que após este período, então, a humanidade, se não entrasse num colapso, igual a Atlântida entrou, nós poderíamos começar a receber do plano astral as dádivas da Era da Luz. Essa Era da Luz seria implantada aos poucos, ela não é de pum, ela seria implantada depois de 500 anos, lá no futuro, tudo estaria mudado na face da Terra, do nosso planeta, da nossa civilização, porque a civilização acordaria para a lei do Espírito. A ciência acordaria para a natureza real do espírito e as regras sociais, políticas e científicas seriam todas mudadas. É a mudança total de paradigma nos princípios filosóficos de nossa civilização. Ok? Então, esta fase da Era da Luz, ela é encerrada, todos os espíritos são retirados e o planeta Terra, a superfície terrestre, será preparada para uma nova horda de espíritos que chegarão para vivenciar mais uma vez a Era das Trevas. Então, neste período que nós podemos associar a cerca de 7.000 anos, a 6.000 anos antes de Cristo, aí mais ou menos nesse período nós estaríamos terminando a Era da Luz e iniciando novamente a Era das Trevas. Mas o que acontece? Veja bem, eu tenho uma civilização avançadíssima, cidades avançadíssimas construídas, uma tecnologia sem precedentes. O que eu vou fazer com todo esse material? Duas coisas. Primeiro, a maior parte tem que ser destruída. Porque não se esqueçam que tudo isso é apenas um cenário. Apenas um cenário onde se desenrola uma experiência planetária, um grande teatro planetário. Como diz no Bhagavad Gita, né? Um grande teatro. Criado por Krishna, para que a alma pudesse viver o seu personagem. Cada encarnação, né, a alma vive um personagem, veste uma fantasia e vive como um ator o seu personagem na peça teatral chamada Terra. Então o comando planetário Terra
ele destrói, com tecnologia avançada, ele destrói todo vestígio de alta tecnologia e prepara o planeta Terra para a chegada de novas almas na Era das Trevas. Por isso que nós temos em nossa atual civilização, na arqueologia de nossa atual civilização, grandes mistérios, como, e a Grande Pirâmide, Laércio? Quem fez tudo isso? Você vai lá no Peru, tem aquelas construções em Machu Picchu fantásticas, aquelas pedras gigantes cortadas, você não põe um gilete no meio, aquela porta do sol no Peru, gigantescos, que é impossível que povos primitivos, na Idade da Pedra, há 4, 5 mil anos atrás, tenham construído tudo aquilo. Como que você explica isso, professor? Simples. Vestígios da era de uma civilização muito adiantada na Terra, porque não foram construídas por seres primitivos, mas sim por seres muito avançados. Você quer ver que coisa interessante? As pessoas acham que uma civilização muito avançada, seres muito avançados, iriam construir prédios suntuosos. Quanto mais espiritualmente avançado você é, mais harmonia com a natureza você vai desejar. Eu pergunto, qual o material mais natural que você pode ter para construir uma casa? Pedra. Qualquer material artificial que nós conhecemos, plástico, tal, essas coisas, a gente percebe que não tem uma energia boa, não tem uma vibração natural perfeita. Mas a pedra não. A pedra é perfeitamente harmonizada com as plantas, com os animais e com a bioenergia. Então, um espírito muito avançado, ele percebe tudo isso, ele vai seguir outras leis da sua própria bioenergia, da sua própria psique, da sua própria alma. Então, seus prédios são feitos de pura rocha natural. Então, ele constrói as suas casas, suas construções, mas com uma tecnologia tão avançada, a ponto de transportar pedras do tamanho que ele quisesse, pedras pequenas, grandes, e o corte e a colocação sem nenhuma argamassa, mas simplesmente assentando, como se uma tecnologia muito avançada não só levantasse, ao colocar, a pedra amolece, ela se molda totalmente ao outro, ao corte, depois endurece de novo, como num passe de mágica. Então nós podemos entender a pirâmide do Egito, por exemplo, a grande pirâmide de Quéops, como uma construção tecnológica fantástica, onde ali dentro da câmara do rei tinha uma máquina. E os caras tiraram a máquina e deixaram só a construção de pedra. Porque aquela máquina conhecia leis físicas de energias cósmicas que desconhecemos na nossa atual ciência. Que as pessoas que são fanáticas por pirâmides fazem as experiências de conservação de alimentos, tudo isso e tudo mais, e você vai perceber que tem uma força oculta e que os antigos sabiam como é que funcionava, os Atlantes sabiam, e portanto existia um equipamento sofisticadíssimo ali que aproveitava todo esse poder da forma da estrutura da pirâmide, amplificando o poder dado por aquela estrutura geométrica ali. Então, só que essa máquina foi retirada, só deixaram a construção de pedra, ok? Então, para nós que não sabemos nada disso, é um grande mistério. Quem fez, como é que fez, que coisa, né? Então, essas dúvidas. Em todas as construções do passado foram assim. Mas tem uma coisa interessante. Os Atlantes e o Conselho Planetário Terra, eles não quiseram destruir todos os vestígios dessa civilização da Era da Luz. Não quiseram. Eles achavam que isso seria muito importante como história lá na frente e ia servir para uma outras coisas que eles bolaram. Então eles falaram assim, nós vamos pegar parte de toda essa tecnologia, toda essa material e nós vamos escondê-la da humanidade que virá. Que somos nós, a humanidade que virá somos nós, nessa nossa era de 6.000 anos para cá. Então eles escolheram locais na Terra que geograficamente, para aquela civilização primitiva que viria, seria inacessível. Tá? Então vai lá nos Alpes, nas cordilheiras dos Alpes, né? Lá no Himalaia, aqui na América do Sul, sabe? Lá na Antártida, e constroem bases subterrâneas com alta tecnologia,
e leva para esses locais toda a tecnologia vigente no fim da Era da Luz,